conservadorismo? Cabe a você defender suas Você ideias. critica o conservadorismo? Como é que você pode criticar o que você não sabe? Como você pode... Assim, gente, você é crítico de algo e você nem sabe o que esse algo é? Fala, meu amigo, tudo bem? Eu sou o Lightkeeper e esse é o Farol do Bom Senso, seu guia para fora da escuridão da ignorância. Hoje você vai ver comigo um pedaço do debate entre o Lucas Pavanato e a Mandy Coelho. Esse trecho que eu escolhi aqui é sobre o conservadorismo. A gente vai acompanhar junto e eu vou comentar algumas partes com minha opinião, beleza? Bora lá então. O tema é... Feminismo, conservadorismo... Conservadorismo, tá bom. Conservadorismo e extrema-direita. Pavanato, hoje saiu uma notícia aí de que depois de alguns dias, né, da bomba explodida lá do tio França, etc., que você disse, inclusive, que era um lobo solitário, que não tem nada a ver com o Bolsonaro e com a extrema-direita, hoje saiu a notícia de que estava sendo levado adiante um plano de execução do Lula, do Alckmin, do Alexandre de Moraes, e que fique entendido que eu não tenho nada a ver com nenhum desses três, não defendo nenhum desses três, não faço parte do partido de nenhum desses três, e sou oposição de esquerda ao governo Lula. Não acho que o caminho da classe trabalhadora se dá defendendo o STF ou as instituições da democracia burguesa, mas eu acho que sim, deveria gerar preocupação que fosse levado adiante esse tipo de coisa. Projeto que foi impresso numa impressora dentro do Palácio do Planalto, defendendo a execução do Lula. Quem está envolvido nisso, Braga Neto, foi do governo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro disse hoje que pensar em matar não é crime. E eu quero saber o seguinte, se for provada o envolvimento do Bolsonaro neste projeto, neste plano de execução do Lula, como é que você vai se posicionar? Mano, essa menina não sabe fazer um raciocínio coerente. Ela fala que é contra a democracia burguesa, ou seja, contra o sistema atual. E ela vai para o inquérito do golpe? Ela é contra o sistema, né? E quem é o representante máximo da democracia burguesa hoje no Brasil? É o Lula. Todo mundo sabe o que o revolucionário faz com o representante do sistema que ele quer derrubar. Ele executa. Aí ela vai e me fala que é de se preocupar um plano de execução do Lula. Me ajuda aí, né, filha? Você é comunista ou não é? Ela ainda termina com a cereja do bolo de bosta. Não importa se o Bolsonaro está envolvido ou não em qualquer plano. Planejar não é crime. Cogitar não é crime. Pensar não é crime. Senão ela seria presa só por dizer que é contra as instituições burguesas, não? Bom, primeiro, o tema é conservadorismo? Sim. Bom, o que isso tem a ver com conservadorismo? Extrema-direita, conservadorismo, projeto político daqueles que se dizem conservadores no país. Tá, assim, já viram que ela não entende o que é conservadorismo e eu vou mostrar isso aqui pra vocês, como ela é limitada. Mas vamos lá. E primeiro, se o Braga Neto e o General Heleno, eles realmente tiveram um plano tal e infringiram alguma lei, eles têm que responder por isso. Agora, o que o Eduardo disse, exatamente, o fato de você cogitar a morte de alguém, o fato de você não gostar de alguém, desejar a morte de alguém, ele até pode ser imoral, é pecado, eu sou cristão, eu acho um absurdo isso, não se deve desejar a morte de alguém, mas não é crime, e não é mesmo. Você tem que provar que algum tipo penal foi infringido para que alguém seja condenado. Então, é basicamente isso. Na matéria não tem nada a ver com o Bolsonaro, tá? O Bolsonaro não é nem citado. Mas daí ela cria aqui uma narrativa, tenta envolver o Bolsonaro por inferência, sem ter prova nenhuma, apenas para construir uma narrativa. Pois é, né? Se as leis funcionassem no Brasil, a gente estaria em uma posição bem peculiar. Porque se a gente assumir que a cogitação ou pensamento são considerados crimes, então a gente teria que investigar e indiciar jornalistas, atrizes da Globo, coletivo de arte que jogou futebol com a cabeça do Bolsonaro. Mas como não funciona, mais uma vez, vai pesar só para um lado. Então, o tema aqui é conservadorismo, o tema não tem nada a ver com isso, mas ela vem aqui tentar jogar com isso porque ela não sabe o que é conservadorismo. Eu quero perguntar para ela, já que o tema é conservadorismo e você teve tempo para se preparar, o que é conservadorismo, Mandy? Vocês viram aqui que ele não respondeu a minha pergunta, né? Você pode dizer que eu tô criando uma narrativa implicando o Bolsonaro no meio disso tudo, mas não sou eu que tô fazendo isso. São todas as mídias. Qual que matéria falou que o Bolsonaro tem a ver? Abre aí, procura notícias. Que o Bolsonaro tem a ver?
Abre aí, procura. Não tem nada a Notícias, ver com Bolsonaro, etc. Várias pessoas... A mídia tá apontando, inclusive, que isso pode gerar a prisão do Bolsonaro lá na frente. Gente, se a família do Bolsonaro tá se posicionando, passando pano pro negócio, vocês acham que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso? Não é questão de passar pano. Não tem nada a ver com isso. Tem que infringir, tipo, penal. O negócio é o seguinte... Aqui foi defendido um projeto de ditadura militar por anos pelo Bolsonaro. Bolsonaro exaltando figuras da ditadura militar. E isso gerou uma situação no país em que se relativizou uma série de coisas. Por exemplo, você dizer que levar adiante um plano de execução de um presidente e achar que isso é uma coisa simples. Por exemplo, Carla Zambelli sai na rua com uma arma apontada para um cidadão comum e achar que isso é qualquer coisa. Então aqui nós estamos vendo resultados, consequências políticas de um projeto que é um projeto que o presidente do seu partido, Jair Bolsonaro, cara que você defende que seja eleito em 2026, que é o que ele defende, justamente. Embora você, Lucas, diga que é defensor da democracia, da vida, etc., na verdade, a sua máscara cai porque aqui fica demonstrado que justamente aquele projeto que aumentou o tom da violência política nos últimos anos, que defendeu abertamente a perseguição a opositores, quem está defendendo é você, então você não defende democracia. E quem está relativizando uma ameaça que a execução de um presidente é você. Então, eu acho que sua máscara caiu. Olha lá, de novo, velho. A mina faz mó malabarismo retórico, fala um monte de besteira e não responde o que o Pavanato perguntou. O fato da Carla Zambelli andar com arma não é nada demais. Ela tem porte, ela se defendeu contra a agressão de alguém muito maior que ela. Você pode até dizer que é uma reação exagerada, que eu até concordo. O que eu acho engraçado só é uma comunista reclamando de gente armada na rua. Ela acha que a revolução se faria como? Com flores? Piada, né, mano? E ninguém relativizou a ameaça de execução porque não teve ameaça. Não teve execução do plano. É como eu dizer que eu pensei em sair na mão com alguém, mas não o fiz, e essa pessoa se sentia ameaçada. Pura besteira. E ninguém relativizou a ameaça de execução porque não teve ameaça. Não teve execução do plano. É como eu dizer que eu pensei em sair na mão com alguém, mas não fiz isso, e aí essa pessoa se sente ameaçada. Pura besteira. E ela ainda fala de violência política nos últimos anos. Mas o único candidato que realmente sofreu violência foi quem ela acusa de ser violento. É impressionante como o lado, entre aspas, violento, sempre sofre atentado. E o lado do amor passa ileso, né? Vamos lá. Primeiro ela fala do Bolsonaro, ela mesma que não foi capaz de provar que tem a ver com o Bolsonaro, porque não tá em nenhuma matéria isso, ela tirou das vozes da cabeça dela, da mesma forma que ela tira da cabeça dela que o comunismo funciona. Não tem exemplo prático em lugar nenhum. E ela falou que o Bolsonaro defendeu a vida inteira a ditadura. Pô, quanta hipocrisia, né? O regime, a tentativa de regime que mais gerou ditaduras no mundo em toda a história foi o comunismo. Todos os regimes socialistas, eles descambaram em ditadura. Sabe por quê? Ela não vai dizer pra vocês aqui. Mas ela não é a favor da democracia. Porque democracia, pra marxista raiz, pra comunista raiz que nem ela é instituição burguesa. Então eles não são a favor da democracia. Eles defendem ditadura. E daí vem uma pessoa que defende ditadura abertamente, sem vergonha, dizer: Bolsonaro defendia ditadura militar. Você defende ditadura comunista? Mais de 100 milhões de mortes ao redor do mundo. Então, menos hipocrisia. E para além disso, eu acho que para ser justo e honesto com o debate, a pessoa não pode fugir do tema, né? Eu fiz uma pergunta, ela não respondeu a pergunta. Isso é fugir do tema. Isso é não respeitar as regras do debate. Se bem que eu não espero que um comunista vá respeitar alguma regra, porque eles nunca respeitam. Qual que foi a pergunta? A pergunta é, define para mim o que é conservadorismo. É simples, vamos ver se ela é capaz. Desenvolve sua pergunta. Defina o que é conservadorismo. É uma definição do que é Qual o conservadorismo. sentido da sua pergunta? Tá amplo. Pode perguntar o que é conservadorismo. O que é conservadorismo pra você? Não é pra mim. Tem uma definição teórica. Conservadorismo, em termos ideológicos, ele é uma posição política. E ele é definido por autores. Você veio debater esse tema. Então me define o que é conservadorismo. Você critica o conservadorismo o tempo todo. Então pra você criticar algo, no mínimo você tem que conhecer. O básico você tem que conhecer. Então define pra mim o que é comunismo. O que é conservadorismo. Eu vim debater aqui contra a extrema-direita, que curiosamente está passando pano para um projeto muito sério,
que saiu hoje na mídia, um plano de execução aí de figuras políticas. Eu sou contra a execução de qualquer pessoa, porque eu sou cristão. Se o Bolsonaro não tem nada a ver com esse plano, no mínimo ele é um baita de um incompetente, porque o projeto estava sendo debatido e foi impresso na impressora dentro do lugar lá da casa dele, ele não sabia de nada. Da casa dele? Pavanato, Você fez uma acusação aqui, foi impressa na casa do eu Bolsonaro? não sei exatamente qual é Ixi, ela fez uma o acusação seu aqui, gente. interesse aqui em debater o tema do conservadorismo, mas eu acho que você podia apresentar ideologicamente quais são as ideias que você defende. Mas não você cabe critica? a mim apresentar as suas ideias. Você critica? Acho que você tem que apresentar as suas ideias. Mas você critica? Eu sou comunista, não defendo ditadura, acho que ditaduras que ocorreram no mundo são ditaduras ou capitalistas ou foram aquelas levadas adiante pelo Stalin e o stalinismo, que em nome do comunismo implantaram uma ditadura. Eu não defendo isso, não passo pano pra isso. Acho, inclusive, que isso é uma barbárie. Por isso aqui na minha camiseta, o símbolo do comunismo com a foice e martelo com o número 4, simbolizando a Quarta Internacional de Leon Trotsky, que lutou contra todas essas barbaridades e atrocidades aí do que foi o stalinismo, que implementou ditaduras. E eu sou contra esse tipo de ideia. E eu sou contra a extrema-direita hoje, aí eu não sei quais são as nuances que você veio aqui defender exatamente, e eu não sei aonde que você quer me pegar aí no pulo, numa contradição para que eu apresente suas ideias. Não sei se você não é capaz de apresentá-las por conta própria, mas eu defendo a emancipação da classe trabalhadora, e que a classe trabalhadora, que é a maioria da população, seja aquela que tenha a apropriação da riqueza que ela mesma produziu. Trotsky queria um comunismo mais raiz. Ela só não falou que Marx defende que o socialismo é uma transição para o comunismo verdadeiro. E o socialismo é uma ditadura do proletariado. Ou seja, ela é a favor da ditadura. Pavanato perdeu a chance ali de perguntar se ela defende que os trabalhadores devem tomar os meios de produção também. Se ela dissesse que sim, ela ia se contradizer. Não que comunista se importa com isso, né? Bom, democracia... Mas eu acho que a gente podia voltar pro esquema das perguntas, pode ser? Mas porque eu acho que já foi a minha pergunta, foi sua pergunta, acho que agora você faz a sua réplica e nós passamos... Tá, porque cabe a você defender suas ideias. Mas você que critica o conservadorismo? Cabe a você defender suas ideias. Você critica o conservadorismo, como é que você pode criticar o que você não sabe? Como você pode... Assim, gente, você é crítico de algo e você nem sabe o que esse algo é? É, no mínimo, ou ignorância, ou mau caratismo, ou ela sabe o que é e ela prefere mentir que não sabe pra Você veio defender debater comigo e você nem sabe que eu não defendo as ditaduras stalinistas. Você defende ditadura, porque comunismo é contra a instituição da democracia liberal, que pra eles é uma instituição burguesa, você sabe disso, você tá se fazendo aqui, você já passou pano aqui no último debate que a gente fez também pro Stalin, enquanto em um momento do debate você criticou, aí em outro momento você falou, mas a condição dos trabalhadores era melhor, então assim, você passa pano, sim. Falei nada disso, não. Falou sim, é só voltar no outro debate, assistam lá, vocês vão ver que ela... Eu acho que você pode, então, fazer só o esclarecimento aí tá bom. do final. Responde você, o que é o conservadorismo? Conservadorismo, ele é, primeiro, existem dois aspectos do conservadorismo. Ele é uma questão posicional que diz respeito ao indivíduo, então uma pessoa pode ser conservadora em determinado aspecto sem mesmo saber que é conservadora. E o que é o conservadorismo nesse sentido posicional? Nesse sentido posicional, o conservadorismo nada mais é do que você ter amor, ter afeto por determinadas coisas que são boas e querer preservá-las. Então todas as vezes que tiver algum projeto, alguma iniciativa que pode destruir as coisas pelas quais você tem afeto, essa pessoa ela reage contra. E isso é ser conservador, isso é ter uma postura conservadora. E daí tem o conservadorismo que vai para o campo político, que daí já é definido ideologicamente, já tem pressupostos bem idealizados. Esse conservadorismo, nada mais, nada menos, ele defende que você não tome nenhuma iniciativa sem ter lastro no passado. Que tudo que você vá fazer seja feito com prudência. Então, o conservador nada mais é do que alguém que é contra as grandes revoluções. Porque o futuro, quando você acaba com as bases da sociedade, ele não é garantido. Você não tem certeza de que ele vai ser melhor. As grandes revoluções socialistas que foram implementadas no mundo geraram ditaduras e pobreza. Então o conservador vai ser sempre contra a revolução. Ele vai ser a favor de mudanças graduais inspirados naquilo que funcionou no passado. É por isso que um conservador, por exemplo, quando se trata de escala 6x1, ele vai defender aquilo que é certo e não aquilo que é conveniente. E existem alguns pressupostos, por exemplo, o ceticismo político, o tradicionalismo,
que é você respeitar a tradição, o organicismo, que é você entender a sociedade não apenas como um amontoado de indivíduos, e nem mesmo como uma sociedade totalmente coletivizada, mas você entender que os indivíduos atuam em comunidade, a prudência. Esses são princípios conservadores. Isso é ser conservador. É você ser prudente, defender que as reformas sejam feitas de forma gradual. Ela não sabe o que é isso. Quando ela fala que eu sou a extrema direita, ela tá me rotulando para não precisar enfrentar os meus argumentos. Mas ela nem mesmo sabe o que eu defendo. Eu sou um conservador, eu defendo essas posições que eu expliquei aqui. E ela não sabe definir elas. Você quer responder esse daí ou você quer já fazer a pergunta sobre o feminismo? Agora, no final, a Mandy demonstrou que realmente não sabe o que é conservadorismo. É de uma ignorância sem tamanho dizer que conservadores são contra mudanças na sociedade. Conservador é reformista, é o contrário da evolução. Como o Pavanato falou, conservador preserva o que funciona e muda o que não funciona, observando e fazendo os ajustes necessários. Isso é o processo natural de se fazer mudança. Ou você joga tudo fora e começa do zero quando muda de casa. Não faz sentido. A revolução, ela é destrutiva por natureza. É derrubar à força o que não funciona e o que funciona também. Só que não tem nada para pôr no lugar. E aí isso cria vácuo de poder e o que vem depois costuma ser bem pior do que estava antes. É só ver como foi a Revolução Francesa, né? Para você que viu até aqui, valeu por ficar comigo. Se você gostou, se inscreve no canal e curte o vídeo. Ah, e comenta aqui quem você acha que ganhou essa parte do debate. Valeu!